Eu quero compartilhar com você uma devocional em Lucas, capítulo 16, do verso 19 em diante, que diz o seguinte: Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe água na ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, a Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E, além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que os mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouça-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Esta é uma parábola que o Senhor Jesus contou, ela é bem conhecida, eu imagino que você já tenha lido e já tenha ouvido algumas pregações sobre ela. Quando nós olhamos as parábolas que o Senhor Jesus contava, elas tinham um propósito principal de ensino. Por exemplo, se você olhar um pouquinho mais à frente aí, no capítulo 18 de Lucas, ele conta a parábola do juiz iníquo e a viúva. E ele diz assim no verso 1: Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Aqui já é dito por Lucas que Jesus contou esta parábola da mulher, da viúva e o juiz iníquo para falar sobre orar sempre e nunca esmorecer. Esse é o ensino daquela parábola. Eu quero apenas mostrar que cada parábola tem um ensino central e você deve entender esse ensino central. As outras partes, elas são subtemas, são subdivisões e que não são mais importantes que o ensino principal. Para nós entendermos o ensino principal das parábolas, às vezes aparecem desta maneira, como nós vimos aqui, da viúva e juiz iníquo, mas aqui, nessa parábola, o contexto dela é que vai nos ensinar. Se você depois ler aí o capítulo 16, mostra que o Senhor Jesus estava falando sobre a avareza, contra a avareza, e ele fala no verso 13 assim: Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Isso aqui foi também falado no Sermão do Monte. Jesus não coloca que não é possível servir a Deus e às riquezas. E aí o verso 14 diz que os fariseus, que eram avarentos, ouviram isso e ficaram e ridicularizaram Jesus. Isso mostra que os fariseus adoravam a riqueza, eles eram avarentos e eles combatiam essa pregação de Jesus contra a idolatria do dinheiro, da riqueza. E aí, dentro desse contexto aí, é que Jesus vai falar da parábola do rico e o mendigo Lázaro aqui. Se nós olharmos dentro do cenário da parábola,
podemos identificar que o rico aqui seriam os fariseus. Por que eu digo isso? Porque na parábola, quando esse rico que está no inferno aqui, sofrendo tormentos, ele chama Abraão de pai, pai Abraão, tem misericórdia de mim. Quem é que chamaria Abraão de pai? Os judeus. Então, esse da parábola é um judeu que recebeu toda a lei e os profetas. E aí, se ele é um judeu, obviamente deveria ser dado ao contexto uma menção aos fariseus que eram avarentos e que se julgavam superiores aos outros. Sendo assim, esse Lázaro aqui é o cidadão do reino dos céus, aquele que se humilha perante o Senhor, aquele que busca as riquezas do céu e não da terra, como está lá no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5 ao capítulo 7. Dentro dessa perspectiva, então, Jesus não está aqui falando que alguém, por ser pobre, por ser miserável, é alguém que será salvo por causa disso. Isso não tem nada a ver o que Jesus está falando aqui, porque alguém que é pobre, miserável, pode sim ser alguém avarento, alguém que idolatra a riqueza e que acha que se fosse rico seria feliz. Porque é justamente isso que o rico, aqui ímpio, o judeu, pensava. Assim como também nós podemos identificar esse rico aqui com o que Jesus vai falar depois aqui no capítulo 18 de Lucas. Nós estamos no capítulo 16, que é essa parábola. No capítulo 18, nós temos aqui o jovem rico, que também era um judeu e que era avarento e que amava as riquezas, mas queria a vida eterna. O que está em foco aqui não é ser rico ou ser pobre, mas aonde o seu coração está, onde o nosso coração está. E aí o Senhor Jesus, ele vai mostrar, por exemplo, se vocês olharem aqui no capítulo 16, aqui um pouquinho antes da parábola, ainda falando lá dos fariseus que eram avarentos, ele diz, mas Jesus lhes disse, lembra que os fariseus estavam ridicularizando Jesus porque ele falou que não pode servir a dois senhores, a Deus e as riquezas. E aí o que Jesus responde a essa ridicularização que eles estavam fazendo? Vós sois o que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração, pois aquilo que é levado entre os homens é abominação diante de Deus. Eu estou só provando para vocês que a parábola do rico e do Lázaro, que é o mendigo aqui, não é a proposta da parábola exaltar a ser pobre, ou dizer que ser rico é maldição, ou qualquer coisa nesse sentido. A questão não é ser rico ou ser pobre, mas onde está o coração, se serve ou não serve às riquezas. E aí, então, esse Lázaro aqui, da parábola, é o crente, é o cidadão do reino dos céus, é aquele que está pronto a sofrer pelo evangelho, a se humilhar pelo evangelho, a sofrer perseguições por causa do evangelho. E aí nós vemos esse cenário que esse homem rico, esse judeu rico, que pode ser identificado tanto com o jovem rico depois que aparece, como com os fariseus, e eu diria mais especificamente com esses fariseus que eram avarentos aqui, esse homem rico, ele regalava-se, ele se vestia de púrpura, de linho finíssimo. Na época, a maneira de um rico demonstrar que era realmente rico era com as suas roupas finíssimas e com os seus anéis. Isso tudo demonstrava que ele era alguém de posses, de postura. Hoje, se você for em algum lugar, como é que o rico, você fala, aquele camarada ali é rico? É o carro dele, é o carro que ele tem uma Ferrari. Então esse não pode ser pobre para ter uma Ferrari, tem que ser alguém muito rico. Mas aqui no contexto era roupas, era essa postura, festas que eram produzidas, dadas por esse homem rico, assim também como hoje homens ricos dão festas e mais festas para mostrar a sua riqueza, geralmente nas suas próprias casas, para mostrar o esplendor das suas casas. Nesse aspecto,
não há tantas mudanças assim na essência. E aí havia lá o mendigo Lázaro, cheio de chagas, sofrendo, aflito, angustiado, que comia as migalhas que caíam da mesa. Migalhas que caíam da mesa, quem comia eram os cães. Os cães comiam. Há várias imagens da época do Senhor Jesus que romanos deitados sobre uma mesa, algo parecido com uma mesa, comendo e migalhas caindo ali, e os cães comendo, os cães domésticos ali comendo as migalhas. E nós vemos aqui esse mendigo, esse Lázaro, esse crente aflito e angustiado, ele comendo as migalhas aqui e sofrendo por causa das suas úlceras. Não havia, por parte daquele judeu rico, qualquer simpatia, qualquer misericórdia, qualquer ação graciosa em relação a Lázaro, que era também judeu, e ele desprezava completamente aquele homem que sofria tanto, o que vai contra uma das principais leis de toda a Escritura, que é amar o próximo como a si mesmo. O principal mandamento é amar o próximo, amar o Senhor acima de todas as coisas, com toda a força, entendimento, e o segundo mandamento, semelhante a este, é amar o próximo como a si mesmo. O Senhor Jesus explica isso em Mateus 22. Mas olha só, aí diz que ambos morreram. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos. Agora, aquele que era humilhado é exaltado. Ele é levado pelos anjos e levado ao seio de Abraão, o pai da fé, o maior patriarca de Israel, aquele que Deus deu as promessas. É por isso que é usado aqui Abraão nesse sentido. E ele é abençoado, ele é exaltado, aquele que foi humilhado por conta de ser um cristão verdadeiro, e esse é o princípio aqui, ele agora é exaltado, ele é coroado, ele é levado a um estado de exaltação por conta daquele que ele se rendeu, para quem ele, por causa que a sua fé estava no Messias, na promessa do Redentor, que é Cristo. E aí nós vemos que o rico também morreu, mas é dito que ele foi sepultado. Não há menção aqui dele ser levado ao seio de Abraão. Ao contrário, no verso 23 diz que ele está no inferno. Jesus falou muito sobre o inferno, sabe? E os pregadores, falsos pregadores, não falam isso. E ele diz que ele estava no inferno em tormentos. Não é ali algo superficial, em tormentos. A ira de Deus estava plena sobre ele ali no inferno. E aí diz que ele levantou os olhos e viu Abraão e Lázaro, viu Lázaro no seio de Abraão. Não significa também que a parábola está ensinando que quem estiver no seio de Abraão verá os que estão em tormento, ou os que estão lá no tormento do inferno verão os crentes exaltados na presença do Senhor. Não é isso que a parábola quer ensinar. Apenas ela quer demonstrar um contraste entre uma situação e outra, entre um destino e outro. Você não pode perder esse foco aqui. O que Jesus está mostrando é o fim daquele que se exalta e o fim daquele que é exaltado e que foi humilhado, mas que é exaltado pelo Senhor. E aí ele diz que, clamando o rico no inferno, ele fala: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. E aí ele fala o seguinte: e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e refresque a língua, porque eu estou atormentado nesta chama. Você percebeu que ele manda? Ele diz para o Abraão: manda Lázaro. Ele está soberbo ainda, ele está cometendo pecado ainda, desprezando Lázaro ainda, como se Lázaro fosse um serviçal dele. O que isso mostra é que quando as pessoas estiverem no inferno, elas não esquecerão o que elas viveram aqui. E eu sei que surpreende a muitos, mas eu não vou aqui expandir a fala sobre esse assunto,
mas depois em outro vídeo eu posso fazer só explicando que não tem amnésia para quem morre, que vai para a presença do Senhor, e nem quem vai para o inferno. E aí ele está lembrando de tudo, e ele continua pecando contra Deus, porque ele demonstra a quebra desse segundo mandamento mais importante, que é amar o próximo a si mesmo. Ele aparentemente pede misericórdia, parece ser piedoso, mas é tudo hipocrisia, porque ele está em desespero, não é arrependimento, é desespero, e ele quer mandar em Lázaro, manda esse aí pegar aí a água e pôr e refrescar a minha língua aqui, porque eu estou em tormento nesta chama. A ideia aqui de tormento e chama é porque Jesus usou muito ali o Geena. Geena era o lugar onde chamava Vale do Rinom, onde era feito ali sacrifícios a Moloque, e crianças eram sacrificadas a Moloque, uma estátua com fogo, e depois disso, na época de Jesus, esse Vale de Rinom, que é o Geena, era usado para o lixão, onde era jogado todo o lixo de Jerusalém, corpos de animais e até às vezes pessoas também, e ali o fogo não cessava, era dia e noite ali queimando aquele lixo. E Jesus usa essa linguagem, esta figura, esta imagem que todos ali que o estavam ouvindo conheciam, para falar do inferno, como uma chama que nunca se apaga. E aí é esta imagem que Jesus quer trazer do tormento aqui, para mostrar didaticamente que seria isso. Lógico que o inferno é muito pior do que aquele lixão, mas a questão é apenas para mostrar a gravidade do problema. E aí nós vemos no verso 25, que disse, porém, Abraão, filho, lembra que você recebeu os teus bens em tua vida, Lázaro só males, agora Lázaro está consolado, tu em tormentos. Você tem que pegar isso aqui, que Lázaro está consolado, com as bem-aventuranças de Mateus capítulo 5, que fala daqueles que são humildes, que se humilham perante o Senhor, e eles serão consolados, os que são perseguidos serão consolados. Lá em Mateus capítulo 5, eu vou ler aqui para você entender melhor, lá no verso 3 do capítulo 5, verso 4, melhor dizendo, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E os humildes, deles é o reino dos céus. Lázaro era alguém humilde, que se humilhava perante o Senhor. Lázaro é alguém que chorava por causa das suas dores, das suas aflições, e ele agora está consolado. Mas aquele judeu arrogante, que desprezou o Senhor e desprezou o próximo, estava em tormentos. E aí, o texto continua falando que há um abismo entre as duas partes e tal, e eu quero aqui correr um pouco mais com o texto para você, para ir no ponto que eu quero destacar aqui mais. E aí, o verso 27 diz assim, que replicou lá o rico, Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunha, a fim de não virem também para este lugar de tormento. O rico estava agora pedindo para que ele pudesse voltar dos mortos e testemunhar ali para os da sua casa, para que eles também não fossem para o mesmo lugar, porque os da sua casa viviam da mesma maneira que ele vivia, e eles seriam condenados também, assim como ele estava. E aí a resposta de Abraão é que eles tinham Moisés e os profetas. Moisés e os profetas é o Antigo Testamento. Nós temos que lembrar que quando Jesus está falando isso aqui, o Novo Testamento não existia ainda, nem havia sido começado a ser escrito. Isso é muito tempo depois. Então, o que tinha de Bíblia era o Antigo Testamento, que nós chamamos de Antigo Testamento, e o judeu chama de Moisés e os profetas. Então, o que, em outras palavras, Abraão está dizendo, eles têm a palavra de Deus. Não é preciso alguém voltar dos mortos para dizer a eles o que está acontecendo com você e que eles virão para cá, irão para o lugar onde você está, se continuarem nas mesmas práticas. A Bíblia já diz isso. E aí ele insiste no verso 30. Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão.
aquele rico judeu, que aqui representa os fariseus, achava que se ele voltasse dos mortos e falasse ali com os da sua casa, como ele estava em tormento, né, eles arrependeriam, e que isso seria muito mais eficaz do que a Escritura. Não, eles têm a Escritura, também tinha, mas eu não criei, eu não acreditava no que ela dizia sobre o juízo de Deus, e aí, se eu voltar lá, a experiência vai ser mais importante do que a própria palavra. Não é assim que muitos têm pregado, que a experiência é mais importante do que a palavra? Porque se a pessoa vê um milagre, se a pessoa vê uma manifestação, alguma coisa desse tipo, então ela vai crer. O que nós vemos aqui Jesus dizer é que, ao contrário disso, se ela não crê naquilo que a palavra de Deus diz, não há nada que a fará crer. Olha só, Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco deixarão persuadir ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Abraão diz: olha, eles já têm os profetas, têm a Bíblia, tem Moisés e os profetas. Moisés é o Pentateuco e profetas é o restante do Antigo Testamento. Eles já têm tudo isso, e mesmo que fosse ressuscitar alguém para falar para eles, eles não iriam crer. Prova disso, quando Jesus ressuscitou Lázaro, não creram em Jesus, poucos creram. Os fariseus continuaram incrédulos. Jesus mostrou maravilhas, ressuscitou outros, e não houve conversão. Milagres não converte ninguém. O que converte alguém é palavra de Deus. E quem morre não volta para testemunhar daquilo que ele está vivenciando, seja de tormento ou seja de bênçãos, de consolo, como Lázaro. Se você não crê no que a Bíblia diz, você está caminhando para o mesmo lugar que esse rico estava. Não vai vir ninguém dos mortos para te falar, não vai ter nada de milagres para te convencer. Somente a Escritura pode convencer você do seu pecado e levá-lo ao arrependimento e fé, porque a Escritura é a espada do Espírito, e é o Espírito Santo que a usa para transformar o homem pecador. Portanto, eu quero dizer a você, mesmo que você é membro de igreja, talvez você não seja crente, como aquele rico que era judeu, que conhecia Abraão, conhecia o Antigo Testamento, que nós chamamos de Antigo, que era a palavra de Deus, só ela era a palavra, e mesmo assim foi para o inferno. Mesmo assim foi condenado, porque era avarento, porque tinha ídolos no coração, porque era religioso, porque era hipócrita, porque se julgava cristão, no caso aqui não cristão, mas se julgava um servo de Deus, e não era coisa nenhuma. Pisava nos outros, praticava coisas absurdas. Tiago diz na sua carta que se nós supomos ser verdadeiros religiosos e não guardamos a nossa língua, nós não somos verdadeiros servos de Deus, religiosos. A verdadeira religião, diz ele lá, Tiago, que é cuidar dos órfãos e viúvas e se manter incontaminado do mundo. Ou seja, santidade. Sem santificação ninguém verá o Senhor, o autor dos Hebreus diz. Não importa se você tem cargos na igreja, não importa se você é de famílias fundadoras da igreja, não importa se você é pastor, presbítero, diácono, não importa se você conduz a equipe de louvor, se toca bem, canta bem, você dá aula na escola dominical, nada disso te garante salvação. Judas era apóstolo e foi para o inferno. O que torna alguém crente é o arrependimento e o reconhecimento dos seus pecados e humilhação diante do Senhor, e crer que Jesus é o Redentor, o justo e justificador. É por meio dele e através dele
que você pode ter a salvação, e somente por meio de Cristo, através da palavra de Deus que o revela. Que Deus assim o abençoe e que Deus possa te mostrar esta verdade. Se você é como Lázaro, continue se humilhando, sofrendo as dificuldades, as lutas que fazem parte do cristianismo verdadeiro. Mas um dia você será consolado. Um dia você será exaltado. Não é agora, tá? É lá na eternidade. Você será exaltado. Receberá uma coroa de justiça. Inacessível coroa. Que Deus assim nos abençoe. Amém.